Tudo bom, gente? Peraí, deixa eu organizar aqui. Tá dando pra ler, dá, né? Quando a Ana perguntou se eu poderia dar uma palestra, eu já estava preparando esse tópico, porque eu tenho, nos últimos anos, assim, estudado sobre o tema de revoluções, conspirações na República. E o primeiro capítulo desse estudo não é uma conspiração, não é uma revolução na República, é o golpe da República. Então, quando a Maria Lúcia perguntou se eu ia falar bem ou mal, eu já coloquei aqui, golpe republicano. Então, para deixar claro que foi um golpe. A proclamação foi um golpe, ela começou como um golpe. Então, só que, já que eu estou acusando que foi um golpe, isso também não é uma novidade, já na historiografia mais recente, sei lá, de uns 30 anos para cá, Rodrigo, que o pessoal já começou a falar que é dar o nome aos bois mesmo, porque antigamente não se citava isso na historiografia, se tratava realmente como uma proclamação e ignorava esse aspecto de golpe. Então, por que eu posso falar que é um golpe? Por que a gente assume que é um golpe? E aí eu trouxe um conceito de golpe que seria qualquer tentativa de derrubada ou manutenção de um governo que viole as regras vigentes no momento. Tem mais algumas coisinhas aí, por exemplo, que poderia diferenciar o que aconteceu no 8 de janeiro. Por que o 8 de janeiro não é um golpe? Porque ele ia dar golpe em quem? A favor de quem? Entendeu? Aqui ele foi contra alguém e a favor de alguém. Tá? Então, só essa introdução de porquê. Todo golpe, obviamente, né, tem os seus porquês. E é trazido que a proclamação, vou falar com proclamação, ela teve três motivos principais. Vou explicar mais para frente. Foi a questão religiosa, a questão da escravatura e a questão militar. Só que tem uma quarta questão, que é uma questão que tem em todos os golpes, que é sempre o contexto do momento, né? Um golpe, uma revolução, ela não acontece do nada, ela acontece porque naquele momento isso iria acontecer óbvio, a gente só sabe depois que a gente passa pelo momento e depois a gente estuda esse momento. Então, qual que era o contexto na época? O Brasil lá era, desde 1822, né, a gente era independente, mas era o único império entre todas as repúblicas aqui. Quando teve os processos de independência, todo mundo virou república, menos o Brasil. O Brasil foi o único que continuou como império e foi o único que continuou como uma coisa só. A gente viu que na América do Sul inteiro, a América Espanhola foi tudo subdividindo e virar os países que a gente conhece hoje. A gente teve experiências anteriores aqui, republicanas, durante o Império, que foi a República Pernambucana, a República Rio-Grandense e a República Juliana. A República Rio-Grandense e a República Juliana foi durante a Guerra dos Farrapos. E a República Pernambucana não foi só em Pernambuco, foi numa parte do Nordeste que teve essa experiência republicana. Foi um período muito curto, todas elas. Tá? Qual que era Então a gente estava aqui com esse império, com o imperador como poder moderador, e tinha o gabinete de ministro. Na época só tinha dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador, e alternando esses dois partidos. Você estava lá o Partido Liberal no controle do governo. Tinha uma crise, o imperador derrubava esse governo liberal e entrava com o governo conservador. Dava um problema no governo conservador, derrubava o gabinete, formava o gabinete liberal. Então, esse contexto faz com que assim, os problemas que vão se acumulando no passar do tempo, ele não é completamente resolvido. Ele só, você apaga aquele fogo ali, jogando a brasinha, mas continua lá pegando fogo. Né? Não apaga definitivamente. Então, essas trocas de ministros iam fazendo isso. Você arrefecia o problema ali no momento, mas a insatisfação ela continuava crescendo, porque o problema continuava existindo. Né? Tá. E aí, assim, ela tinha um desgaste natural do regime mesmo, e assim, a gente é um pouco clichê, falou que era um mundo em transformação, porque toda época é um mundo em transformação.
A gente está aqui num momento de transformação. Naquela época estava num momento de transformação também. E o que era essa transformação? Era chegando no Brasil, quer dizer, já tinha chegado antes, né, na época do Marquês de Pombal, que são as ideias iluministas. E essa chegada das ideias iluministas, já a maçonaria, que é uma vertente do iluminismo, a maçonaria já estava muito forte no poder, ela já dominava boa parte do Conselho dos Ministros, dos próprios deputados, dos senadores e tudo mais. Então, a maçonaria, como a gente sabe, ela não é um pouco favorável nem à monarquia nem à Igreja Católica, que era, naquele momento, as duas grandes forças do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, né? Então, não vou falar aqui do republicanismo, não. Então, o governo o Brasil como império já era um império há muito tempo. Então, a gente tem que ter essa noção de também que todo governo que dura muito tempo, ele se desgasta naturalmente. Ou ele se transforma, ou ele cai. Como o governo imperial brasileiro não conseguiu se transformar, a queda como foi do império, ela não teve muita defesa por causa dessa crise, dessas crises que eu falei que elas não iam sendo bem trabalhadas. Então, quem derrubou a monarquia, né, e por que viramos uma república? A república, o movimento republicano no Brasil ele ainda era muito pequeno. A gente tinha, se não me engano, na eleição de 89, acho que um deputado, republicano. Então, como uma força política, era irrelevante, mas era uma força intelectual, que crescia por causa dessas críticas, né? O republicanismo ele tinha principalmente duas alas, uma ala moderada, que ela óbvio, ela queria a república, mas ela queria a república de uma forma gradual, né? Poderia passar pela deposição, pela renúncia do Dom Pedro, ou posteriormente a morte dele. E tinha a ala radical, que era corta a cabeça do imperador mesmo. Isso assim, todo movimento tem essas duas correntes, né? Aqui eu falei, né, que no Brasil tinha poucos adeptos, né, à República, tinha essas duas alas. E como era o Dom Pedro II com a República? Ele tinha uma posição um pouco estranha para um monarca. Ele não via a República com maus olhos. O Dom Pedro II, ele era uma pessoa tão esclarecida ao ponto dele ver uma coisa que seria antagônica ao reinado dele, ao império dele, ele não via com maus olhos. Ao ponto de ele ter participado das celebrações da Revolução Francesa, e ele guardava com ele documentos da Inconfidência Mineira. Então, ele tinha ele via com simpatias, ele não via com maus olhos o Brasil se tornando republicano. Obviamente, eu acho que ele não via no período dele, né? Que, sei lá, ele também seria meio doido da cabeça. Então, essa é a questão do contexto. Agora, a primeira questão oficial trazida pela historiografia é a questão da escravatura, da época da escravidão no Brasil. A escravidão aqui no Brasil, ela existiu desde sempre, desde a formação do Brasil. Começou com os índios, depois foram trazidos os africanos para cá. Então, era um contexto, óbvio, na época de que escravidão era normal, isso em 1500, né, gente? Quando vai chegando já no final do Império, você já tem muito movimento abolicionista, as pessoas já entendem que escravidão não é legal, né? Então, já acabou em boa parte do mundo civilizado, ocidental civilizado. Então, vai ganhar, e mais uma vez, questão das transformações do mundo, questão do iluminismo.
né, esse processo do fim da escravidão, ele foi um processo, foi lento no Brasil, bem lento, e aconteceu através de algumas leis. Então, assim, foram pressões externas, mas, que o pessoal fala da Inglaterra, que a Inglaterra queria, mas também não foi só por causa disso, e isso não foi o principal. Existia um movimento abolicionista no Brasil grande, inclusive o Rebouças, André Rebouças, que era um abolicionista, era um negro abolicionista, ele era amigo da princesa Isabel. A gente precisa entender também que a família real tinha escravos como família real. Os membros não tinham escravos e eles não eram favoráveis, só que eles não poderiam abrir mão desses escravos que eram da coroa, porque não eram deles. Tá? São coisas diferentes isso. Então, o primeiro passo para acabar a escravidão foi a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, né, que foi o corte do tráfico transatlântico. Então, a partir desse momento, não poderiam trazer mais escravos para o Brasil. Agora, vocês imaginam o seguinte, se hoje já é difícil para a Marinha Brasileira controlar a nossa costa, imagina nessa época, imagina em 1850. A gente tinha uma marinha muito importante, que chamava Armada na época, muito importante, muito forte, mas para você controlar essa costa gigantesca inteira do Brasil era um pouco difícil. Então, assim, a lei passou, a gente acabou oficialmente com o tráfico transatlântico, mas continuou tendo escravos chegando aqui. Não de forma legal, de forma ilegal. Mas, já que é um processo, o primeiro passo legal foi dado. A segunda lei foi a lei do ventre livre, que ela libertava os filhos recém-nascidos das cativas. Só que assim, o que você ia fazer com essa criança? Você não podia jogar na rua. Ele ficava dentro, junto com a mãe, até os 21 anos. Mais uma coisa, mais uma questão. O Brasil era muito grande. Como é que você fazia fiscalização se realmente essa criança não seria escravizada até os 21 anos? E o que faria com ela depois? Mas também é mais um passo, é mais uma coisa que foi feita. A terceira é a lei dos sexagenários, que libertava os escravos com 60 anos ou mais. Numa época que a expectativa de vida era o quê? 35 anos? Então, assim, também é uma lei, obrigado, mas não adiantou muita coisa, não. E a última, e a mais importante, que foi a Lei Áurea, em 1888, que aí sim, ela extinguia a escravidão no Brasil. Nessa época, eram 700 mil escravos no Brasil, numa população de mais ou menos 13 milhões de habitantes. Tá? O que aconteceu aqui? Aqui eu já tinha falado, né, que o Dom Pedro ele era abolicionista e não tinha escravos. O fim da escravidão, ela trouxe que aí que a questão da escravatura, o que é? O primeiro rompimento com o elo forte que sustentava o império, que eram os proprietários de escravos. A forma como foi feita a questão da escravatura no Brasil, o fim da escravidão, não deu aos donos de escravos esqueci a palavra. Indenização. Obrigado, vocês não prestam atenção mais que eu. Não deu indenização. Então, você imagina, pensemos com a mentalidade na época, o escravo era uma posse. Então, você tirou a posse de uma pessoa, o governo tirou a posse de uma pessoa, sem dar a devida indenização a ela. Então, essa parte essa parcela da população que detinha escravos ainda, ela fica contra o regime. E era uma parcela economicamente muito importante e politicamente muito influente. Então, a primeira perninha do tripé cai. A segunda foi a questão religiosa. A segunda questão que ajudou a ruir o império. Existia no Brasil a instituição do padroado. O que era o padroado? Era como se colocasse o imperador como se fosse um secretariado do Papa no Brasil. O Papa editava uma bula lá no Vaticano, para chegar e ser aplicada no Brasil, o imperador tinha que dar o aval dele, sim ou não. Quem nomeava bispo era o imperador.
Então, fazia com que a igreja ela fosse meio que uma espécie de funcionalismo público, né? Então, tinha um elo muito grande entre a igreja e o governo imperial, porque tudo que se fazia no nome da igreja tinha que se passar primeiro pelo aval do imperador, tá? Nesse momento, como eu falei, o Brasil já estava fortemente influenciado pela maçonaria, o mundo estava fortemente influenciado pela maçonaria, vão cair várias monarquias ao redor do mundo por causa de conspirações da maçonaria. E aí tem um trecho de um livro do Glauco Carneiro, que tem até aqui na biblioteca, que o Rodrigo me emprestou uns 2 anos atrás aí, que ele diz o seguinte, com relação a essa questão do padroado e da maçonaria, tá? As relações entre a igreja e o Estado eram reguladas pela Constituição de 1824, que declarava a liberdade do culto, mas reconhecia a religião católica como oficial do Império. O clero, de certo modo, estava equiparado ao funcionalismo, uma vez que era pago pelo Estado, cabendo ao governo indicar os nomes dos sacerdotes para os altos cargos eclesiásticos, sendo as nomeações regidas pelas normas do apadrinhamento, a intromissão do poder civil e até o ponto de necessitar as bulas papais do visto do imperador para serem conhecidas pelos fiéis. Então, o que foi a questão religiosa? Ela foi por causa dessa questão do padroado. O Papa, ele emitiu uma bula condenando a participação de católicos em sociedades secretas. Leia-se a maçonaria. Tinham outras, mas a principal era a maçonaria. Deixando bem claro que católico não pode ser maçom. Porém, tinha muito padre maçom. E como eu falei, já era fortemente maçônico o Estado nessa época, essa bula do Papa, proibindo os católicos de estarem em sociedades secretas, o Dom Pedro não aprovou essa bula. Porém, o Dom Vital, ele aplicou essa bula, ele era bispo de Olinda, ele aplicou essa bula e ele excomungou uns membros lá do clero dele, que se recusaram a seguir essa determinação. O Dom Antônio Macedo Costa do Pará, ele apoiou o Dom Vital nessa decisão e também aplicou excomunhão aos membros do clero dele. O que aconteceu com isso? Ninguém gostou, ninguém do governo. Por quê? Os bispos eles seguiram a determinação do Papa? Seguiram, mas não seguiram a determinação de quem? Do imperador. Então, o Dom Vital e o Dom Antônio, eles são presos porque foi interpretado isso como uma afronta ao poder imperial. Eu não sei se na época tinha crime de lesa majestade, não sei se no Brasil tinha isso, mas você imagina, você foi contra uma decisão do imperador. Então, foi uma coisa gravíssima pelo lado do governo. Com a prisão dos bispos, que estavam simplesmente acatando uma decisão do Papa, isso foi mal visto pelos católicos. Então, você criou um embate em um ambiente que era um ambiente de união, que era a relação entre a igreja e o Estado. Ficou durante uns 3 anos, mais uns 2 anos, essa situação, né, porque isso começou em 72 e só foi terminar em 1875, né, que aí os 2 bispos foram anistiados. Óbvio, teve muita interferência da Santa Sé com o governo imperial para se resolver essa questão, para anistiar os bispos, para entender que era uma determinação do Papa e tudo mais. Então, a monarquia, o imperador, para não se queimar com mais um elo importante, eles anistiaram os bispos, mas aquela parceria, né, que era do padroado, né, ela se rompeu. A confiança se rompeu. A igreja, os católicos já não confiavam mais tanto assim na monarquia nesse momento.
É importante eu falar, porque eu não tinha falado isso antes, mas tanto as três questões, e obviamente o contexto da época, a questão da escravatura, a questão religiosa, elas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? Eu falei que a questão, deixa eu voltar aqui, a questão da escravatura, ela vai, né, com as leis de 1850 a 1888, e a proclamação, o golpe é em 89, a questão religiosa é de 72 a 75. Então, está no miolo aqui, depois da lei do ventre livre, e bem antes da Lei Áurea. Então, com a prisão dos bispos, com essa situação toda, mais um pezinho do tripé cai. A defesa que a Igreja Católica fazia da monarquia já também não está tão forte assim essa ligação. Agora, a última questão, e a mais importante de todas, que foi a questão militar. Ela foi o problema mais duradouro e ela foi o mais problemático de todos. Porque é o exército, né, gente? Então, assim, você brigar com o exército não é muito inteligente. E foi também foi a questão militar em si são problemas de 1883 a 1888. Então, também junto com as duas anteriores que eu falei, né? Qual que é a questão principal aqui? Os militares eles se sentiam muito desprestigiados depois da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai era para ser um conflito rápido e, aspas, fácil, que era Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, e foi um conflito que se arrastou durante muitos anos, com muitos mortes. Foi ruim para todos os lados. Para o Paraguai, obviamente, foi pior, porque o Paraguai foi destruído, a população do Paraguai caiu a da metade, sei lá, mas para o Brasil foi ruim. O gasto financeiro foi muito alto e o gasto social disso e político foi muito alto. Na época, como eu falei, a principal força das armas do Brasil era a armada. E na Guerra do Paraguai, o exército ganha muita força. Porque quem resolveu a parada foi o exército. Então, você tem Duque de Caxias na época, né? Saiu muito prestigiado. Só que, muito prestigiado no meio militar. Só que quando eles voltaram da Guerra do Paraguai, eles viram que a sociedade... Obrigado, valeu, segue aí. Só que os militares já... eles estão querendo participar da vida social. Eles viram que eles fizeram uma coisa importante para o Império, eles viram que fizeram uma coisa importante para o Brasil, e eles não estão tendo o devido respeito, a devida admiração. Era nessa época, pelo regimento militar, era proibido a participação dos militares, a discussão de militares no meio público, por duas questões. Uma por questão hierárquica, né? Militar não discute ordem, mas tinha a segunda questão que não fazia dizer a respeito de hierarquia. Simplesmente vedavam que militares participassem do debate público. Então, se acontecesse alguma coisa, e que foi o que aconteceu, o militar não poderia falar nada. Mais ou menos o que aconteceu depois da ditadura militar, a última ditadura militar que a gente teve. Acabou a ditadura, os militares ficaram quietinhos no canto dele, enquanto a gente viu o exército ser bem massacrado depois da ditadura. Algumas coisas verdade, sim, mas muitas coisas só mentira, porque só um lado que falou. E nessa época eles não poderiam, né, tinha essa questão que eles não poderiam falar. Eu coloquei aqui conflito 1 e conflito 2, só para a gente saber que foram várias coisas, mas eu não vou falar porque isso é muito chato. Então, porque assim, acontecia uma coisa, esse Montep aqui, que era uma contribuição obrigatória, chama imposto, para os militares, eles não gostaram, porque ninguém gosta de nada obrigatório, e aí um militar usou a imprensa para reclamar desta atitude. Ele não estava reclamando de um superior hierárquico dele, ele estava reclamando de uma lei que iria prejudicar os militares. Só que não podia. E aí depois vai ter outra questão também de militar usando a imprensa, e todos esses dois militares principais, que foram o Sena Madureira e o Cunha Matos, eles foram punidos pelo governo.
não pelo exército. E aí que vai virar o problema. Por eles não terem sido punidos pelo exército, e na época o Sena Madureira, ele era um militar do Rio Grande do Sul, e quem controlava as tropas no Rio Grande do Sul era o Marechal Deodoro. O Marechal Deodoro, ele se recusou a punir os militares, e aqui que nasceu o que se convencionou chamar de a questão... Esqueci o nome. Não. A doutrina do soldado cidadão. Que ele é soldado, mas ele também é um cidadão. Ou seja, ele também pode usar os meios de imprensa da época para questionar alguma coisa que ele acha que não é devido, menos hierárquico. Então, o Deodoro, ele fala que a questão do regimento, ela não se aplicava a isso, ela só se aplicava à questão hierárquica, então ele não pune. Só que aí vira aquele cabo de guerra entre o governo imperial e os militares. E aqui a gente vai ver que, assim, como eu falei na questão apareceu isso muito na questão religiosa, aqui na questão militar vai ficar muito claro o seguinte: o governo não teve a menor tato para lidar com problema nenhum. O governo imperial conseguiu piorar todos os problemas simples que apareceram na frente dele. Então, mais uma vez, né, o senador usou a imprensa de novo, foi punido pelo governo de novo, a questão virou uma defesa de classe, porque assim, aí os militares não queriam que os militares fossem punidos por usar a imprensa, essa questão da doutrina do soldado cidadão, e piora tudo quando o Deodoro, ele autoriza, no Rio Grande do Sul, a fazer uma homenagem ao Sena Madureira. E não foi uma homenagem só de soldado, cabo, não. A oficialidade do Rio Grande do Sul apareceu. Então já se coloca uma questão de importantes cargos no Exército defenderem essa situação. E aqui, pelo Deodoro não ter punido o Sena Madureira, o Silveira Martins, que era um político na época, eu deixei em vermelho, só para vocês guardarem esse nome Silveira Martins, porque ele vai ser muito importante na frente, numa decisão do Deodoro. O Silveira Martins e o Deodoro, eles eram rivais no Rio Grande do Sul, rivais políticos. O Silveira Martins, ele era líder do Partido Liberal. Só que a questão dos dois não foi questão muito política, não. Foi também, mas a questão principal é que os dois cortejavam uma senhora, e essa senhora preferiu o Silveira Martins ao Deodoro. Então, assim, se já era uma questão de política local, já passou para uma questão amorosa, e dor de cotovelo ninguém supera. Em 86, né, o Deodoro, ele vai ser exonerado do comando das tropas do Rio Grande do Sul, numa tentativa do governo imperial de tentar arrefecer os ânimos no Rio Grande do Sul. Foi-se usada a desculpa de que estava fazendo uma remodelação no Exército, porque o Exército estava realmente sucateado, era uma das reclamações do Exército, que o Exército não era valorizado, então a desvalorização eles viam também nessa questão de armamento, de salário e tudo mais. Então, tiraram o Deodoro de lá, falando que ia fazer essa remodelação, mas era só para abaixo o ânimo aí no Rio Grande do Sul. A punição tanto ao Sena Madureira e ao Cunha Matos, ela é retirada, depois de muito debate entre os lados. O Conselho Militar, ele revê essa questão do regulamento, então eles excluem essa impossibilidade dos militares usarem a imprensa, só que continua não podendo falar de questões militares. Pode debater o que eles já estavam debatendo, mas questão militar, por questão hierárquica, continuava vedado. Isso daí é meio óbvio. Então, na época, quem era o presidente do Conselho de Ministros era o Barão de Cotegipe, ele então tira essas restrições e, para o Deodoro, isso dava um fim à questão militar. Porém, em 1888, um oficial reformado da Armada, ele é preso por uma questão besta também.
Só que esse incidente ele chegou, deixa eu ver se tá aqui. Não. Esse incidente ele chega na família imperial, porque o príncipe Dom Augusto ele era oficial da armada. Então os colegas do príncipe Dom Augusto eles recorrem a ele para que ele solicite uma reunião da família imperial para debater esse assunto. Então tem uma outra momento que o Celso Castro, historiador, fala que um simples caso de indisciplina tornou-se uma defesa de classe, né? E o Hélio Silva, que também é outro historiador, ele fala de toda essa questão que eu estou falando aqui militar, de todas essas pequenas picuinhas que só foram ganhando terreno, que a questão militar ela chegaram a um grau de alucinação. O que em 1883 era apenas a defesa da economia pessoal dos oficiais do Exército e da Armada, tornara-se a doutrina do soldado cidadão em 86. Tinha força de reunir um conselho da família imperial e provocando a queda de um gabinete. Mas em 1889 não tinha mais objetivo exato e declarado. Por que também? A gente vê isso acontecer também na história. É uma questão que vai vendo que foram questões pequenas, isso que eu estou falando para vocês. Provavelmente a primeira vez que eu li isso foi de gente, que coisa besta, que troço imbecil. Mas isso foi escalonando, porque era uma questão que ninguém resolvia, o exército estava puto da vida com o governo imperial e foi ganhando força, porque o governo imperial não conseguia resolver um problema simples, ele só fazia o problema escalonar. Então o Deodoro ele foi encarregado pelos colegas dele de levar essas questões, né, essa insatisfação dos militares, esse negócio de mudar todo mundo de lugar, dessa reformulação do exército para o imperador. Só que o imperador escutou o que o Deodoro tinha falado, mas não fez nada. Então os militares, o Deodoro, que era um monarquista, ele já tinha se pronunciado, inclusive com o próprio sobrinho dele, contra as ideias republicanas, porque as ideias republicanas estavam ganhando muito força na mocidade militar, que era a ala jovem do exército. Ele vai vendo que o governo não está dando a devida importância para o exército, não está dando o respectivo reconhecimento, e faz com que os republicanos abram o olho para isso. Se os republicanos, como eu falei no início, não tinham força política nenhuma, o exército tinha. E o exército é uma coisa muito importante para golpe, é arma. Por isso que eu falei que o de Janeiro não pode falar que é golpe, porque era um bando de senhoras e senhores sem arma nenhuma. Nesse aqui não, gente, é o exército. Então, os republicanos civis, eles começam a se aproximar do Deodoro. Você tinha, como eu falei, essa mocidade militar dentro do exército, que era na escola da Praia Vermelha, era um grupo de jovens oficiais que eram alunos do Benjamin Constant. O Benjamin Constant era republicano pra caramba, apesar de ser amigo também do imperador. Então começa essa aproximação entre os republicanos e os militares, né? Era importante, essa união era importante para os republicanos chegarem no objetivo deles, que era instaurar a república, e para esses militares republicanos era muito importante o elo com esses republicanos civis. Por quê? Porque tiraria a cara de golpe militar. Mas, né, não conseguiu tirar. Então, agora eu vou chegar em novembro de 89. Isso, a proclamação, né, foi dia 15. Será no dia 15 de novembro de 89. Até o dia 10, o Deodoro não estava envolvido em conspiração nenhuma. Então, em 5 dias, os republicanos conseguiram convencer o Deodoro a entrar no fuzuê deles. Então, no dia 10, o Deodoro tem essa aproximação. O Benjamin Constant, ele tenta convencer o Deodoro ainda é relutante, principalmente pelo preço que ele tinha ao Dom Pedro, né? Apesar dele estar insatisfeito, ele era monarquista, ele gostava do Dom Pedro, mas o Benjamin Constant mostra a inevitabilidade da república e da queda da monarquia.
Então, o Benjamin Constant garante para Deodoro que Dom Pedro será tratado com devido respeito ao monarca. Então, Deodoro, vamos nessa então. Não desse jeito, né, porque não falaria desse jeito, mas ele concorda e entra na conspiração. Por que era importante para o Deodoro participar do movimento? Porque ele era o militar mais importante nesse período. O Duque de Caxias já tinha morrido, então, e o Duque de Caxias jamais entraria num negócio desse. Mas o Deodoro entrou, e era muito importante que ele participasse. Sem o Deodoro não teria acontecido movimento nenhum. Tanto é que o golpe, que foi em 5 dias, era para ter acontecido no dia 20, acontece no dia 15, porque a gente quis antecipar. Daqui a frente eu vou falar por que eles anteciparam. Eu falei que o Deodoro ele não era entusiasta da República. E aí tem uma outra figura muito importante nessa época para o Exército, uma figura muito importante para esse movimento, que foi o Floriano Peixoto. Quem substituiu o Barão de Cotegipe, que tinha caído por causa daquela confusão lá do oficial da Armada que foi preso em 88, entrou o gabinete do Barão de Ouro Preto. O Barão de Ouro Preto, ele entrou no gabinete com esse conflito com os militares e ele conseguiu acentuar esse conflito. Ele agiu de uma forma muito inteligente. E o Floriano, ele era um homem de confiança do Ouro Preto. Eu coloquei que ele manteve o envolvimento dele de forma secreta. No dia 13, o Deodoro, então no dia 10, o Benjamin Constant convence o Deodoro a participar. Então ele já começa a tramar como é que vai fazer as coisas. No dia 13, o Deodoro chama o Floriano para uma conversa, expõe que eles vão tentar um movimento, né, para depor o Dom Pedro, e aqui começa um jogo duplo do Floriano, né? O Floriano é uma figura muito enigmática na nossa história. Ele manda um comunicado para o Ouro Preto depois dessa reunião com o Deodoro, é uma reunião que ele concorda com o Deodoro, tá? Ele escreveu o seguinte para o Ouro Preto: a esta hora deve Vossa Excelência ter conhecimento que tramam algo por aí. Não dê importância, tanto quanto seria preciso. Confie na lealdade dos chefes, que já estão alertas. Então, ele se colocou do lado do Deodoro e que se colocou do lado do Ouro Preto. Ele já faz um joguinho aí. Depois dessa carta do Floriano, o Ouro Preto, ele coloca a polícia e a Guarda Nacional de prontidão, até que os conspiradores fossem descobertos. Esse movimento do Ouro Preto, e como eu falei para vocês, estava tendo essas mudanças que o Ouro Preto estava organizando no Exército, estava-se a ideia de substituir o Exército pela Guarda Nacional. Então, algumas coisas são verdade, outras coisas são mentiras. Fake news não é de agora, né? Fake news existiu desde sempre. Então, os rumores, e aí essa movimentação, óbvio, é um movimentando de lado para derrubar e o outro tem que movimentar do lado para manter o governo, né? Então, só que essa movimentação do Ouro Preto, ela faz com que o lado conspirador utilize isso de forma favorável. Então, o Major Solon, ele foi encarregado de ir para o centro do Rio de Janeiro, espalhar uns rumores de que o governo tinha mandado prender o Deodoro e o Benjamin Constant. Só que o Ouro Preto não tinha mandado isso. Ele só tinha mandado ficar de prontidão descobrir o que estava acontecendo. Porque o próprio imperador não acreditava que o Deodoro iria se envolver numa questão dessa. O Deodoro era uma pessoa muito importante, muito querida a ele para participar. O Benjamin também. O Benjamin Constant, ele foi professor dos filhos dos netos do Dom Pedro. Então, essa movimentação faz com que o golpe, que seria no dia 20, se precipite para a madrugada do dia 14 para o dia 15, né? Então, faz com que os conspiradores eles desloquem as tropas contra o governo. O Ouro Preto, já sabendo dessa movimentação, né, tudo isso no Rio de Janeiro, ele iniciou o mecanismo de defesa dele, que era o Floriano, e ele se refugia no quartel-general do Exército. Ele se refugiou no quartel-general do Exército contra o movimento do Exército. É meio burro,
né? Eu não sei, por quê? Porque Pablo, porque ele confiava no Floriano. O Floriano falou, confia. Ele confiou. Ele foi para lá. Então, com as tropas em movimentação contra o gabinete do Ouro Preto, quem que liderava essas tropas no início? O Deodoro, ele sofria de dispneia, que é um problema de respiração. E o Benjamin Constant também já tinha muito problema de saúde, né? Então, as tropas avançando, né? O Benjamin estava à frente das tropas, né? E aí mais uma citação aqui do Cerzedelo Correia, que ele fala o seguinte: marchavam as tropas revolucionárias para o campo de Santana, comandadas pelo Major Solon e Benjamin. Não vendo Deodoro, que, como eu falei, era muito importante até para a questão de motivação da tropa, e receando um combate ao entrarmos no campo, interpelei Benjamin, sobre quem comandava a nossa força. Benjamin respondeu-me: Deodoro vem aí, mas se não vier, dê-me a sua palavra de honra de que não dirá nada a ninguém. Se Deodoro não vier, comandará essa força o Floriano. O mesmo Floriano que estava junto com o Ouro Preto, refugiado no quartel-general. Então, o ataque seria comandado pelo cara que estava comandando a defesa. Mas isso, gente, o Ouro Preto não sabia. Só os conspiradores sabiam desse jogo duplo do Floriano. Só que o Deodoro se recuperou da crise de dispneia dele. Ele estava tão doente que ninguém acreditava que ele ia sobreviver aquela noite, tá? Mas ele sobreviveu, pegou um cavalo emprestado, colocou a fardinha dele e liderou a tropa. O Ouro Preto, ele ainda acreditava que... Já passei aqui. O Ouro Preto, ele acreditava que o Floriano estava do lado dele, ordenou que o Floriano prendesse Deodoro. Só que o Floriano, ele não prendeu o Deodoro, e com o avanço das tropas para frente do quartel-general do Exército, ele não fez nada. Ele não posicionou ninguém ele não posicionou a defesa que estava na responsabilidade dele para impedir que o inimigo chegasse. E aí isso fez o Ouro Preto não entender absolutamente nada naquele momento lá. E ele perguntou para o Floriano o que estava acontecendo, que inclusive o Exército tinha lidado com situações bem piores durante a Guerra do Paraguai. Só que o Floriano fala para ele que na Guerra do Paraguai eles tinham lidado com inimigos. Ali eram brasileiros. É aí que o Ouro Preto entendeu que a casa caiu para o lado dele. Ele viu que ele não tem defesa contra a tropa que está atacando ele. Ele manda ele já estava em comunicados com Dom Pedro. O Dom Pedro, como eu falei, ele não estava acreditando que isso ia para frente, mas foi para frente. E o Ouro Preto manda então um último comunicado avisando da iminência da chegada do Deodoro, da tomada do quartel-general, e ele renunciando do cargo de primeiro-ministro, no Conselho dos Ministros. O Deodoro, então, sem defesa no quartel-general, ele invade o quartel-general e ele depõe o gabinete dos ministros. Aí eu não sei se é verdade ou não, porque também tem coisa que se perde na história. Dizem que o Deodoro adentrou ao gabinete dos ministros dando vivas ao imperador. Então, o papo de que o Deodoro derrubou o Dom Pedro nesse momento e proclamou a república nesse momento, não aconteceu. Se o viva ao imperador aconteceu ou não, não dá para saber. Tem uma parte da historiografia que fala que sim, tem uma parte que omite isso. Porque é difícil também você saber se realmente a pessoa falou tal coisa em tal momento. Isso pode ser mais questão de crônica depois, acrescentando alguma coisa para dar um caráter mais dramático para a história. Mas a verdade é, aquele momento só estava deposto o gabinete dos ministros. A monarquia continuava. Então você imagina o seguinte, aquele momento que eu falei, que para os militares republicanos era importante ter juntado com os republicanos civis para instaurar a república, e o objetivo deles nesse movimento era isso, o Deodoro frustrou todo mundo. E o Deodoro fez o serviço dele, derrubou o gabinete de ministro, questionaram ele o que ele
realmente derrubar o imperador, ele fala que não poderiam impor uma forma de governar o povo, que deixariam isso para o imperador decidir, ele ia dar um nome de um novo ministério para o imperador. Então, até esse primeiro momento, Deodoro ele resiste a essa pressão republicana. Capacete, isso tudo aqui. Porém, lembra do Silveira Martins? O vermelho. Quem que o Dom Pedro indica para ser o substituto do Ouro Preto? O Silveira Martins. Aí o Deodoro fala, não, aí, meu amigo, aí tá de sacanagem. Porque aí parece que, não sei, eu fico imaginando a cabeça do Deodoro indo dar um golpe que ele não queria dar, liderando uma tropa que ele estava doente, para derrubar uma pessoa que era amiga pessoal dele. Ele, não vou derrubar, só vou derrubar o ministro, porque realmente ninguém gostava do Ouro Preto, o gabinete do Ouro Preto era péssimo. Só que aí o Dom Pedro indica o pior inimigo dele. E aí, na cama mesmo, no leito da cama dele, doente, com a dispneia atacando ele, aí ele autorizou a derrubada da monarquia. Né? Já é uma coisa meio estranha essa nomeação, né, que eu coloquei como erro do Dom Pedro, porque o Silveira Martins ele não estava nem no Rio. Ele demoraria 2 dias para chegar no Rio. E aí, para você conter uma crise com os militares já lá derrubando o negócio, uma pressão danada, para uma pessoa que vai demorar 2 dias para solucionar essa crise, não foi um acerto muito grande do imperador. Né? Provavelmente ele foi muito mal assessorado naquele momento. E aí, então, dessa forma, né, com essa afronta, a monarquia caiu, sem uma declaração formal do Deodoro. Esse papo lá do Deodoro, que é o quadrinho do Deodoro, com espada pro alto, isso não aconteceu, não. Tá? Isso daí é só quadrinho para posteridade mesmo, mas não aconteceu. A proclamação, ela foi feita? Sim. Proclamação é só uma declaração mesmo. E como é que ela foi feita? Ela foi feita na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, porque não tinha os deputados e senadores para fazer isso. Foi feita na Câmara Municipal do Rio, entoando como hino nacional a Marselhesa, né? E posteriormente adotaram como bandeira brasileira a bandeira copiada dos Estados Unidos. Assim, né? Nascemos como república copiando símbolos de outros lugares. Então, o Deodoro, à noite, ele já... Né, o decreto do novo governo provisório, né, liderado pelo Deodoro, a família real, ela é tratada de uma forma... Como eu falei, não tinha falado antes, não teve uma comoção popular nem favorável à queda da monarquia e também nem em defesa da monarquia. A armada, que era muito ligada, a marinha, que era muito ligada à família imperial, ela não fez nada, inclusive por uma inação do Dom Pedro II. Se o Dom Pedro II, até o final do momento, ele não estava acreditando que o Deodoro ia tomar aquela atitude, e depois de deposto o Ouro Preto, ele ainda nomeia o Silveira Martins, e com os militares na porta ele estava em Petrópolis, o Dom Pedro, no início desse movimento, ele já desce para o Rio, mas eles são confinados... Onde que eles são confinados? Você não sabe, também não sei. Eles são confinados num palácio lá, parece Guanabara. Eu não sei se era o Guanabara ou o Itamaraty, por isso que eu não falei, para não falar besteira. Enfim, a família real é colocada lá, sob guarda do exército, e eles recebem, né, o Dom Pedro recebe simplesmente o comunicado, né, da deposição dele e do exílio. O exílio seria feito 2 dias depois, só que na mesma madrugada, a família real é colocada num navio e despachada para a Europa. Por que fizeram isso às pressas?
a desculpa dos republicanos foi que ia ter um grupo armado que ia chegar lá, que ia cortar a cabeça do imperador. Não, era o contrário, era um grupo da armada que queria libertar o imperador. Mas, então, sabendo disso, os republicanos, então, em vez de esperar, né, o Dom Pedro já era um senhor, não era tão um senhor, apesar das fotos a gente vê que ela era velha, não era muito velha, não, tinha 60 e poucos anos. Então, faz esse exílio da família imperial de madrugada, sem ninguém saber, meio que não, se você faz uma coisa escondida de madrugada, é porque você está fazendo coisa errada, né? Ninguém faz nada depois das 2 horas da manhã, sendo coisa certa. Pelo decreto, que eu falei, o decreto que institui o governo provisório, estava explícito que teria uma consulta popular para decidir qual era a forma do governo. Vocês lembram dessa consulta? Ela demorou só 104 anos para ser feita. Então, demorou um cadinho, né? Porque obviamente ele saberia. Provavelmente, se fosse uma consulta realmente popular na época, provavelmente a monarquia iria ganhar. Ou não. Não dá para saber. Então, assim, a falta de reação do imperador, como eu falei para vocês, ele já também estava um homem cansado, um homem velho para aquela época, não estava muito mais... Eu não consegui entender até hoje qual que foi a do Dom Pedro nessa situação, porque ou ele não estava nem um pouco mais afim de querer continuar imperador, mas também não estava nem um pouco afim de manter a dinastia dele, né? Porque ele não lutou por ele não lutou pelo nome dele, pela família dele. Porque se aqui no Brasil, foi em 89, né, que os Bragança caíram, em Portugal foi em 1920, né? Então os Bragança já não mandam em lugar nenhum. Eu coloquei bestializados aqui porque é uma frase do Aristides Lobo, porque ele fala que no momento foi a população, ela assistiu bestializada, ela assistiu achando que era uma parada militar, porque gente, não tinha um movimento republicano, não tinha um clamor popular pelo fim da república, mas da mesma forma estranha, eu falei, né, que caiu, também ninguém lutou a favor, caiu como uma frutinha que cai de uma árvore. Estava madura demais, caiu e ninguém catou. A família imperial, né, ela foi, depois desse exílio, ela foi exilada, mas durante o processo da viagem para a Europa, foi oferecido ao imperador uma quantia em dinheiro, o imperador recusou, ele só queria o que era devido de dotação da filha dele e tudo mais. E isso foi mal visto pelo governo provisório, porque ele foi visto como uma forma de não reconhecimento do imperador ao governo provisório. Como se o imperador precisasse reconhecer alguma coisa nesse momento, né? Então, transformaram o exílio em banimento, que é uma coisa muito pior. Esse banimento só vai ser cancelado muito tempo depois. Então, que é uma coisa muito importante, que assim, né, a proclamação ela foi feita com o resultado de circunstâncias e ações de última hora. Por isso que foi um golpe. Porque não se estava... não era uma... Né, eu falei, não era uma coisa que estava crescendo na população, não era um clamor popular, não era nada. E quem que derrubou a monarquia? Monarquistas. Foi o Deodoro, foi o Floriano, que eram pessoas muito importantes da monarquia. E tanto o governo provisório, quanto o primeiro governo do Deodoro, quanto o governo do Floriano em seguida, serão governos de monarquistas. Então a gente pode ver também assim que foi nesse momento assim, a gente pode ver que foi mais uma questão que tem no último aqui, que é a foto desses dois picaretas, que foi mais uma sede de poder, uma vontade dos dois, principalmente do Floriano. O Floriano vai ter atitudes não muito
louváveis a seguir. Como? Um sargentão sem compostura. Exatamente. O Floriano era uma pessoa esquisita. Ele, né, isso que eu falei, ele ficou nesse jogo duplo de ele era o cara que ia atacar, era o cara que ia defender. Então, a questão que eu falei no golpe, por isso que eu falei com você, que você me perguntou o que eu ia falar, eu falei que eu ia falar mal, acho que eu falei mal o tempo inteiro. Né? Mas que foi isso. Então, a proclamação da República, que deveria ter passado a história como golpe republicano, ela foi um golpe por essas questões que eu falei para vocês, principalmente essa questão militar. Tá, gente? A nossa proclamação não foi proclamada. Ela só foi anunciada, sem ninguém ter pedido, e deu lenha. Né? Sei lá. Eu não sou monarquista. Qual que é a sua frase, Pablo? O que é um monarquista? Não pode falar. Não, que o monarquista... Não. Isso aí não. Suspende gravação. Não, isso aí. Então é isso.